Nosso segundo dia de expedições pela Rota das Falésias chega a Aracati, onde está a praia de Canoa Quebrada. O paredão da Lua e da Estrela é um dos mais conhecidos do litoral cearense, mas também um dos mais polêmicos. O paraíso, chamado Canoa, é palco também de queda de braço. Um lugar em que os dias são ensolarados na maior parte do ano. O céu resplandece em azul invejável neste pequeno paraíso. Estamos em Canoa Quebrada. A história desta antiga vila de pescadores, distante 175 quilômetros de Fortaleza, nasceu no século 17. Alguns dizem que um capitão português veio da Europa mapear o povoado de Aracati. Quando chegou a Ponta Grossa, em Capuí, o barco furou, sendo consertado pelos pescadores locais e batizados como Canoa Quebrada. Outra versão diz que o nome seria uma adaptação de Coroa Quebrada, numa referência à topografia da costa da região. Antes de Canoa Quebrada, este pequeno paraíso recebeu o nome de Dragão do Mar, uma homenagem ao grande pescador que participou diretamente da libertação dos escravos. Versões à parte, o paraíso só se tornou ponto turístico em meados dos anos 70, quando um grupo de hippies se apaixonou pelo local. Foi mais ou menos nessa época que surgiu o símbolo conhecido internacionalmente. Esse símbolo ocorreu na década de 70, por um pescador nativo daqui, que também era um grande artesão, chamado Seu Chico Elisiário, né? Ele fazia vários tipos de artesanato, anel, pulseira, né? Fazia armação de óculos. Ele foi o criador disso aí em 73, nos Anel das Mineiras, e isso foi pegando como um marco de Canoa Quebrada, né? E a gente respeita porque foi uma coisa criada por ele e até hoje é respeitada em todo mundo. Encravadas no paredão vermelho, a Lua e a Estrela atraem visitantes de todo o mundo. Gente que se interessa pelas características geográficas particulares de Canoa Quebrada. Entre elas, as dunas, propícias para os passeios de buggy, ou as pequenas lagoas formadas pelas águas das chuvas. Uma das principais atrações do passeio está logo ali, aquela lagoa que aparece no meio das dunas. O Lourinho, que acompanha a gente nessa aventura, vai explicar pra gente como é que isso se forma, essa água vai pra onde, quando chove, como é que fica? Essa lagoa é formada com água da chuva, né? E para ter esse volume d'água que tem aí, porque tem que ter um vertente embaixo. O mar nunca chega aqui, justamente quando essas lagoas enchem, uma transborda com encontro com a outra, depois ela vaza até a praia, né? Com tantas fontes de riquezas naturais, Canoa sempre está assim. Não importa a época do ano, a praia sempre está cheia de turistas que também vêm visitar as famosas falésias. Mais recentes que outras formações do litoral cearense, as falésias de Canoa Quebrada quase não apresentam variações de cores, mas encantam da mesma forma. A beleza pede socorro. A cada ano, as falésias sofrem, além do impacto natural da erosão marítima, a ação degradante do homem. A consequência? A distância entre as falésias e o mar diminui. Estando em contato com elas sempre, né, com as falésias, a gente vê a fragilidade desses elementos. E vê também que muitas estão recuando para o continente, né? Com esse avanço do mar, elas estão recuando numa intensidade grande demais. Segundo Tércio Belardi, que monitora as falésias há 13 anos, a distância em relação ao mar caiu de 25 para 10 metros, mesmo situadas em uma área de proteção ambiental, de responsabilidade da prefeitura, criada em 1998. Na prática, o título de APA só serve para esclarecer que o homem continua a degradar aquilo que deveria proteger. O recuo acelerado das falésias, degradação do meio ambiente e uma população que parece desafiar a natureza. Todos esses fatores despertaram preocupação no Ministério Público. No Carnaval de 2009, a natureza deu sinais do perigo. Um pequeno desabamento deixou 3 pessoas levemente feridas. Foi só um susto, tudo terminou bem, mas poderia ter sido pior. Não é à toa que o ocorrido ficou na memória de muita gente. Tércio foi um deles. 3 pessoas estavam riscando as falésias, 2 desceram para ficar sentadas embaixo e só uma ficou riscando. A gente estava na barraca. Ei, desce daí, que aí você pode cair daí. O rapaz ainda mandou a gente para aquele lugar. Falou assim, eu tô aqui. Foi 1 segundo, parece que foi a praga, mas eu não acredito nisso. Mas ele caiu e a falésia caiu em cima dele e caíram nos outros que estavam embaixo também.
O acidente fez com que o Ministério Público reunisse laudos comprovando o risco de desabamento das falésias e o perigo de novos desastres, inclusive nas áreas de barracas. Foi então que Canoa virou um palco de disputa judicial. A promotora da cidade entrou com ação para a retirada das barracas, mas a liminar fracassou. Os barraqueiros recorreram contra essa decisão liminar e o Tribunal de Justiça, através da relatora desse recurso, digamos assim, dos barraqueiros, revogou essa liminar, mesmo o recurso dos barraqueiros não tendo juntado o laudo que teria embasado a decisão da juíza aqui. A gente aguarda com uma certa ansiedade até que essa decisão seja revista e as barracas sejam efetivamente retiradas ali para a segurança dos banhistas e frequentadores. A Associação dos Empresários de Canoa Quebrada se defende. A área não é uma área de risco iminente e nem nós temos nenhum fato concreto que diga que aqui é área de risco. Nós nunca tivemos, há mais de 50 anos que essas barracas existem na praia, não existe nenhum fato concreto, nenhum registro, nem em hospital, nem em delegacia, em canto nenhum dizendo que aqui já houve algum desabamento com vítima fatal. Em nenhum momento o Ministério Público pede que seja cessada a atividade comercial de Canoa Quebrada ou das barracas. Só quer que elas estejam em um local adequado e seguro. Eu acho que seria possível encontrar um local seguro onde não houvesse a formação de falésias, onde elas não ficassem entre o mar e as falésias, de maneira que fosse preservada a segurança dos frequentadores. Isso é possível de se fazer, havendo uma vontade política, havendo uma conscientização do risco. Eu acho que é possível fazer no prazo de 30, 60 dias. A promotora de justiça reclama de quem poderia resolver a situação. O poder público municipal e os órgãos ambientais têm sido omissos e eu ousaria dizer irresponsáveis em não tomar as medidas que lhes cabem para garantir a segurança das pessoas, talvez atendendo a interesses econômicos de 10, 12 barraqueiros que investiram no local e não querem perder esse investimento. A própria ação das falésias e do mar, pouco a pouco é questão apenas de tempo, vai tomar ali. E é importante salientar também que nenhuma daquelas barracas está ali regularmente licenciada, aqueles terrenos foram invadidos, são terrenos da União. Então ali a situação está completamente irregular. Nós não somos contra a sair daqui da área onde nós estamos. Nós somos contra a sair daqui sem ter para onde ir. Até porque são mais de 600 empregos só na praia que depende dessas barracas de praia. Então a atividade não pode ficar extinta simplesmente por uma suposição do Ministério Público, né? Então, o que nós defendemos é a permanência das barracas, seja aqui ou em outro local. Enquanto isso, líderes comunitários e moradores preocupados com o vilarejo realizam tarefas educativas. Ensinar as pessoas sobre a fragilidade e importância das falésias não é tarefa fácil, tem que começar cedo. E começamos a receber escolas do município para fazermos trilhas por onde monitoramos, né? Por essa trilha que a gente demarcou, que está monitorada, né? As plantas que tem ali, os animais. E as escolas começaram a visitar a nossa instituição com essa intenção. O sucesso foi tão legal que encheu a agenda e outras cidades vizinhas começaram a vir também participar dessa aula diferente, que a gente chama. Quem sabe assim as novas gerações entendam o que para muitos ainda é de difícil compreensão. Que elas são elementos fundamentais, não, esse aí está morrendo. Muita gente daqui fala isso, não, falésias são mortas. E é difícil você falar isso para ele, não são, não risque elas, que elas estão vivas. Você gostaria de uma tatuagem na sua pele sem você querer? No próximo bloco, seguimos viagem com direção a Icapuí, a última cidade da nossa Rota das Falésias. Na APA de Ponta Grossa, nós encontramos uma comunidade que dá exemplo de sustentabilidade econômica e ambiental. É dentro de instantes, a gente volta já já.